Sabe aquela musiquinha? Eu voltei para as coisas que eu deixei. Estamos de volta. Mas agora é de manhã, sempre é assim, né? Quando é de manhã, vocês estão mais despertos, eu posso conversar um pouquinho mais. Um pouquinho mais com vocês. Eu queria dizer para o pessoal da iluminação que agora ficou excelente. Eu pedi para eles que iluminassem vocês, para que eu pudesse vê-los. E a posição das luzes ontem não me permitia. Então, que bom. Obrigada, amigos. Coisa boa. A gente hoje vai conversar sobre dor e sofrimento. E eu quero já fazer uma ponte para o medo, né? A gente vê o roçando, deu saudade, né, gente? Dá saudade desse menino. É menino que ele é mais novo que eu, tá? Posso falar que é menino. Ele já conversou com vocês sobre o medo, né? Com a gente sobre o medo, e eu vou caminhar mais um pouco. E eu vou, de novo, usar o Mundo Maior como uma referência para nós aqui. E também um pouquinho do livro Plenitude, da Joana de Ângeles, que, se vocês quiserem compreender sobre sofrimento, é o livro. E para quem quiser acompanhar as nossas aulas do Plenitude, entra no YouTube, coloca o nome da nossa casa espírita, Tarefeiros do Bem, vocês vão encontrar nossas aulas lá. Tá? Sejam bem-vindos. Então, vamos conversar sobre dor e sofrimento? E eu vou fazer aqui uma diferenciação didática, porque na literatura espírita vocês vão encontrar essas duas palavras sem essa diferenciação. Às vezes vocês vão encontrar a palavra sofrimento no sentido de dor e às vezes dor no sentido de sofrimento. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é um combinado. Quando falar de dor é uma coisa, quando falar de sofrimento é outra coisa. É interessante porque a gente tem duas palavras diferentes e às vezes a gente confunde isso. E eu fiquei pensando assim, mas por que será que a gente confunde dor com sofrimento, né? Por que a gente usa uma palavra no lugar de outra? Porque realmente, quando a gente está passando por dor, o nosso sofrimento é tanto que a gente junta essas duas coisas. Então, fazer essa diferenciação já é um primeiro passo para a sua cura. Então, vamos combinar aqui o que eu vou chamar de dor, o que eu vou chamar de sofrimento. E vocês vão dizer assim, mas no livro tal é sofrimento. Não importa o livro tal, você pode fazer essa diferenciação. É só uma diferenciação didática. Então, dor é tudo aquilo de dolorido, de difícil, que nos acontece. E sofrimento é o modo como você lida com aquilo. Significa que a mesma dor, o mesmo acontecimento, pode ser vivido por nós de maneiras completamente diferentes. Então, a intensidade e a duração de um sofrimento é individual. Porém, não é só individual no sentido eu sozinho. Porque a maneira de lidar com as questões da vida, a gente aprende. Vou dar um exemplo bem caseiro. Em casa, eu estava vendo o machucado da minha filha, ela tinha pedido para eu poder cuidar, e aí chegou meu neto, 3 anos e meio. Aí ele chegou e disse assim, deixa eu ver também. Aí ele foi olhar o machucado e disse assim, meu Deus. E olha, nós começamos a rir, porque eu nunca tinha visto ele falar isso. Ele aprendeu com a gente que um machucado é algo que a gente tem uma certa compaixão. Meu Deus, né? Então, a maneira como a gente lida com as dores da vida é aprendido na família. Então, tem a minha experiência pessoal enquanto espírito imortal que sou, mas também se agrega a isso a maneira como a minha família lida com aquilo. Com doença, com morte, com falta de dinheiro, com perda de emprego, com tudo isso. Então, a gente começa a perceber que os nossos sofrimentos, eles têm uma parte que é minha, uma parte que é aprendida na minha cultura, inclusive. Uma coisa é você sofrer sendo brasileiro, outra coisa é você sofrer sendo tailandês, você sofrer sendo japonês, você sofrendo sendo um alemão, um suíço, é diferente. Um latino
ele passa pelas circunstâncias da vida, tanto as alegrias como as tristezas, com uma intensidade que o europeu não tem. A intensidade dele vai se dar em outro lugar. Então, isso também contribui para as nossas intensidades. E aí já vou dar mais uma coisa importante disso. Nós temos um hábito complicado de achar que a intensidade do outro demonstra o quanto ele ama. Olha que complicado. Então, diante de um luto, por exemplo, se uma pessoa não expressa um sofrimento intenso, parece que ela não ama muito. Ou parece que ela não está ligando muito para aquilo. E isso é tão forte para nós, eu digo aqui dos latinos, né? Isso é bem daqui, dessa região, essa intensidade. A maneira como outros povos lidam com luto é diferente. Cada povo lida com luto de uma maneira diferente. Né? Um africano lida com luto diferente da gente. Eu estou falando da manifestação. Às vezes isso é tão forte que quando eu, que estou passando por um luto, se eu não sofro muito, parece que eu não amo muito aquela pessoa, então eu nem me permito viver algumas alegrias, porque parece que é uma traição aquele amor. Então a gente precisa começar a fazer essas diferenciações. O que faz a gente demonstrar e o que faz intensificar e deixar claro o quanto a gente ama alguém, pelo amor de Deus, que não seja pelo sofrimento. Escolha outras formas de manifestação do seu amor. Então, estão entendendo a diferença de dor e sofrimento? Então, dor, não tem jeito, né? Está aqui no mundo de prova e expiação, as dores aí estão para nós. E ainda diz Leon Denis que a gente sente dor porque somos sensíveis. Se a nossa alma não fosse sensível, não sentiríamos dor, também não sentiríamos alegrias. E ainda tem mais uma coisa importante na dor. Se houver algum adoecimento mental a nível moral grave, como as psicopatias, não sente dor. Então, olha a importância da dor. O quanto que a dor também nos ajuda a ser e a manifestar a humanidade e a saúde. Então, sentir dor é para todos nós. O que vai nos diferenciar é o quanto a gente está embolado com aquilo, a duração daquilo, a intensidade também. Então, nós não somos muito livres para poder gerenciar os nossos sofrimentos, não. A gente precisa exercitar, trabalhar para a gente aprender a cuidar das dores da vida com o mínimo de sofrimento possível. Porque essa intensidade e duração do sofrimento não eleva a alma. O que faz a gente melhorar diante da dor, e o Espiritismo fala muito para a gente isso, a importância da dor, é que naquela experiência da dor, você se torne uma pessoa melhor. Mas se você tem um sofrimento de grande duração e de alta intensidade, você deteriora, degenera as suas qualidades morais. Se você passar muito tempo numa depressão, muito tempo na revolta, muito tempo no desânimo, muito tempo na vingança, no ódio, que tudo isso é sofrimento, isso, ao invés de te elevar, pelo contrário, começa a corroer o que você tinha de valioso. E aí vocês vão dizer assim, mas o espírito não retrograda. Sim, não anda para trás, mas pode enferrujar o que tem. Então, a gente precisa começar a olhar, na hora que a gente está passando pelas adversidades, você chorar por aquilo, você ficar alguns dias pesado com aquilo, você ficar com vontade de soltar tudo, largar tudo e tal, tudo isso faz parte. Uma decepção, a frustração, a raiva que te dá, o medo que você sente, tudo isso faz parte. Só não deixe isso ficar longo demais. Às vezes, a gente deixa ficar longo demais porque a gente espera uma salvação. A gente deixa ficar longo demais aquele sofrimento, e fica um sofrimento intenso mesmo, porque eu não acho justo eu estar passando por aquilo. E aí, como eu não acho justo eu estar passando por aquilo, é como se eu me retirasse e dissesse, não sou eu que tenho que resolver isso. Não fui eu que trouxe essa dor. E se a gente pudesse fazer um grande resumão das dores humanas, todas elas vão chegar no mesmo lugar, perda. Dor de amor, perdeu o amor. Dor do din-din, você perdeu o emprego, né?
Dor de qualquer coisa que você possa pensar tem a ver com perder. O capítulo difícil para a gente. A gente queria que a vida ficasse de um jeito, da qual a gente não perdesse nada. Ninguém pode morrer, você não pode mudar de trabalho, seu corpo não pode mudar. A gente quer uma vida imexível. Só que uma vida assim, gente, que nada muda, que nada perde, nada se modifica, é uma vida que a gente fica pequenininho, né? Ontem a gente tinha conversado isso aqui, né? Acho que foi o Trovão que disse isso. A gente fica apertadinho na nossa vida. Então, as dores são bem-vindas, embora ninguém queria que ela viesse. Tudo bem, você não quer, eu também não. Mas que possamos sofrer o mínimo possível. E vocês podem perguntar assim, seria possível a gente não sofrer nada? Aí eu ia dizer assim, você está muito metido. Um pouquinho mais à frente, talvez a gente não sofra nada. Por enquanto, no nosso nível evolutivo, rola sofrimento. O que você pode, e aí eu acho isso um ponto essencial, você pode reduzir, diminuir seu tempo de estadia aí. Você pode, estou entrando num lugar que não está me ajudando muito, eu estou precisando me retirar desse lugar. O que eu posso fazer aqui, a meu favor, para não fazer uma coisa que a Joana de Ângeles chama de sofrimento do sofrimento. Está lá no livro Plenitude, quando ela vai classificar em 3 grandes grupos como a gente lida com o sofrimento. Esse é um. A gente faz sofrimento do sofrimento, ou seja, aqui no linguajar didático que eu estou falando hoje, fazemos muito sofrimento da dor. Eu sempre falo sobre essa frase que dizem que a dor é inevitável, o sofrimento é proporcional. Eu acho horrorosa essa frase, porque ela parece, quando eu escuto essa frase, assim, que eu podia não sofrer se eu quisesse. E não é bem assim, não. Na hora que a dor vem, todas as nossas dificuldades afetivas, todas as nossas experiências anteriores chegam junto, e aquilo toma uma intensidade grande, e aí eu, diante dela, eu posso respirar e, aqui não é um lugar bom para eu habitar. É a mesma coisa de arrastamento das más paixões. A gente vai ser arrastado sim, mas nós vamos resistir a esse arrastamento. Mas a gente só vai fazer o trabalho de resistir já estando arrastado. Ainda não temos evolução moral para não se deixar arrastar de jeito algum. Nós estamos na construção desse lugar. Mas o primeiro instante é arrastamento mesmo. Eu lá naquele arrastamento eu posso me retirar. Estão compreendendo? Eu lá naquele meu sofrimento eu posso me retirar. O livre-arbítrio reside aí. O livre-arbítrio não é não sentir arrastamento, não é não ter sofrimento. O livre-arbítrio, ele vai agir em eu estando naquilo. Então, como o espírito é apaixonado pela perfeição, aí o espírito entra numa cobrança enorme. Nossa, eu me deixei arrastar. Nossa, eu estou em sofrimento. Sim, amigo, você só está sendo humano. O conhecimento espírita é para te alertar, para você não morar aí. Você pode sair da vitimação, você pode sair da indiferença, você pode sair desse ódio profundo. Agora a escolha é sua. É você quem pode decidir continuar esse mergulho ou se retirar. Só você pode se salvar. Então, a gente precisa ter humildade nesse lugar. Arrastamento, sofrimento, tudo isso que é duro, nós vamos nesse lugar, mas a gente vai, a cada vez, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficando menos tempo, vai ficando menos profunda a lesão, a gente vai conseguindo se retirar. E se vocês fizerem um exame da sua vida para trás, você vai ver que você já mergulhou muito mais do que você mergulha hoje. Hoje você já consegue suportar um pouco mais. Significa que as dores que você passou pela vida já te conferiu essa resistência moral. Então, nós estamos assim, nesse estágio evolutivo, adquirir resistência moral e consistência. Consistência é, eu consigo, a cada vez mais, conseguir sustentar aquele quadro moral. Não esperem de si mesmos não deslizar. A gente vai deslizar, sim. Mas que a gente possa se levantar o mais rápido possível desses deslizes, né? Então, desses sofrimentos que a gente faz, tem um que eu queria conversar com vocês,
que é o medo da escassez, que eu considero um dos medos mais intensos e que faz com que a gente se torne materialista sem saber. Então, olha só, o que o medo da escassez fala para a gente? Que a gente está com medo de viver faltas, medo de viver perdas. E aí é para a gente começar a pensar, como assim? Se a vida na Terra faz parte da nossa vida na Terra, viver perdas, você está querendo controlar o impossível. Aqui nós vamos viver muitas perdas, até a perda final, que é a perda do corpo físico. Aqui, gente, no mundo de prova e expiação, nós vamos passar por inúmeros lutos, muitos lutos, de muita coisa. E faz parte, e é importante, necessário passar por isso. Não adianta você ficar escondido para não viver isso. Vai acontecer com você também. Mas isso não é um prognóstico negativo. É só eu explicitando o que faz parte da existência de um espírito imortal vivendo uma vida corpórea finita. Só isso. Mas não tem só perdas na vida material. Além das perdas, tem as grandes conquistas, as grandes alegrias. A nossa vida também tem muita coisa boa para a gente viver. Mas o que acontece quando a gente passa por uma dor da perda? Se você entrar num caminho de sofrimento, você começa assim, nunca mais eu quero passar por isso. Ah, mas eu não vou passar por isso nunca mais. Mas é ruim ainda eu passar por isso outra vez? Nunca mais. Então, vou dar um exemplo bem simples assim. Vou imaginar que eu tenha passado por uma perda de trabalho, né? Um trabalho que eu tinha, perdi, fiquei desempregado. Aí é perrengue, né? Como a gente diz lá no Rio de Janeiro, é um perrengue isso. Dificuldade financeira, dificuldade de se recolocar no mercado, é doído aquele movimento. Aí aqui dentro tem uma voz que diz assim, mas eu nunca mais vou passar por isso. Então assim, aí eu entro num lugar chamado medo. Quem vai dirigir os meus próximos passos não é mais a minha criatividade, o meu planejamento reencarnatório, quem eu vim para ser, não é mais esse. Quem está dirigindo as minhas decisões é o Doutor Medo. É ele que vai dar agora as cartas. Então, com medo de passar aquela escassez outra vez, quais serão as minhas decisões? Eu agora quero emprego seguro. Eu agora vou fazer concurso público, sei lá, eu vou ser empregado do meu pai, sei lá. Eu vou escolher a segurança como caminho de resolução de quê? Do medo que eu estou sentindo de viver aquela dor novamente. Quem está decidindo a minha vida? O medo da escassez, a dor que eu não resolvi. Não é o espírito livre, reencarnante, que veio dar conta de um planejamento reencarnatório. Então eu começo a trabalhar muito seguro, tudo correto, tudo certo, mas eu não gosto do que eu faço. Não sei muito bem o que eu vim fazer naquilo. Não entrego todas as minhas capacidades naquele trabalho, porque ali não tem eu, ali é tarefa. Paga as minhas contas, resolve a minha vida. Aí eu começo a pensar assim, não, peraí, mas quando eu me aposentar, aí eu vou fazer o que eu quero. Aí os filhos vão estar crescidos, né, todas as contas resolvidas, aí eu vou fazer o que eu quero. Mas você passa 30 anos nesse lugar que você não gosta, decidido pelo medo da escassez. Aí depois de 30 anos você está prontinho, agora eu vou viver minha vida. Aí você pergunta assim, mas o que é mesmo que eu vou fazer? Não lembra. Por que não lembro? Porque você se desconectou de sua essência lá, naquela dor. Se desconectou. 30 anos de esquecimento, você acha que vai ser assim para lembrar? Não. Agora você vai precisar de um grande trabalho de autoconhecimento, de poder dizer para esse medo da escassez, olha, eu levei uns 30 anos para descobrir que eu sou maior que você. Aí vai ter que acordar a criatividade. Por que o medo da escassez faz? Adormece muitas qualidades nossas. A criatividade é a primeira que morre. Você perde a conexão com o ser criativo que nós somos, porque somos seres divinos. Então, quando eu estou rumando a minha vida toda no medo, é o medo que está decidindo tudo, desconectado do que eu vim fazer, de quem sou eu, do que eu gosto, o que eu amo, e tenho uma vida segura, cuidado com essa escolha.
É bom segurança, mas a segurança tem que ser dentro do coração, não fora. Porque se acontecer qualquer coisa fora, você vai reviver toda a insegurança que você viveu lá atrás. Porque a nossa memória ela é toda de camadas, né? Qualquer acontecimento presente conecta acontecimento antigo. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês pudessem. Cuidado com o medo da escassez e do quanto esse medo está direcionando o sentido da sua vida. Uma vida espiritual, e que agora está passando por um momento corpóreo, toda dirigida pelo medo, é uma vida muito apertada. Muito apertada, porque o medo ele é restritivo, é cheio de não, né? Cheio de não e cheio de regras. É diferente quando eu estou conectado com a minha essência e me dirijo ao meu propósito de vida. Aí, se eu estou conectado com o meu propósito de vida, eu tenho forças para fazer renúncias, eu tenho forças para sustentar a minha grandeza nos momentos de desafio, eu tenho coração aberto para me alegrar, é um espetáculo. Mas precisa coragem para trilhar esse caminho, porque o medo da escassez fica aqui do lado. Aí vai faltar, hein? E aí, para a gente poder pensar qual é o problema de faltar. Porque é justamente quando falta que a inteligência nossa se exercita para encontrar caminhos de solução. Se a gente quer uma vida toda na saciedade, ontem eu brinquei com vocês com as duas questões que eu gosto, né? Está 943. A saciedade é um dos pontos de desgosto pela vida. Porque uma pessoa totalmente na saciedade não precisa se dirigir para coisa alguma. Experimenta dar tudo para uma criança. Ela perde o desejo de brincar. Ela senta e assiste. Ela já não exercita a criatividade. Experimenta oferecer saciedade para um jovem. É melhor usar drogas, muito mais divertido. Fazer uma viagem. Porque faltar é um dos motores que a gente tem de realizar. Então, saciedade gera ociosidade e falta de fé no futuro. Os 3 pontos que os espíritos explicam por que a gente tem desgosto pela vida. Significa que para a gente estar ligado na vida corpórea, cumprindo propósitos espirituais, vai fazer parte disso tudo faltar. Então, é bom faltar para o seu filho, sim, é isso que faz ele andar. É bom faltar para você um pouco, para você criar novos movimentos. É assim que a gente consegue mudar de carreira, é assim que a gente consegue criar uma família. Que falte, não para você sofrer, que falte para você criar novos caminhos. Né? É bom poder faltar. Não sempre, mas de vez em quando é bom faltar. Então, eu queria, desse ponto que a gente está conversando, conversar um pouco com vocês, eita, tem 15 minutos, sobre autoestima. Porque uma das coisas que eu vejo das pessoas que se demoram muito no sofrimento, né, um sofrimento com muita duração e muita profundidade, tem ali um coração precisando muito de se assegurar do que é capaz. E por que a gente chega, caramba, com 40 anos, com 50 anos, com 60, ainda com tanta insegurança afetiva assim? Você já realizou tanto na sua vida, por que as suas realizações não te dão sustento emocional para você ter segurança de quem você é? E do quanto você é amado, e do quanto você tem valor e reconhecimento? Por que você não consegue se nutrir das suas conquistas? E isso formar uma coisa chamada amor próprio, né? E eu venho entendendo que as pessoas que experienciam essa insegurança, essa dificuldade de reconhecer as conquistas na vida adulta, isso começa muito cedo. Principalmente se você teve uma experiência de se tornar grande antes do tempo. Ou seja, se em algum momento da sua experiência, na sua infância ou na sua adolescência, alguma coisa assim, você precisou se encarregar de coisas, de responsabilidades ou de necessidades afetivas da sua família, antes que você tivesse idade corpórea para isso. E a pergunta é, por que você carregou isso? Porque nós somos vinculados pelo amor com os nossos familiares. E por amor, a gente quer salvar.
os nossos entes queridos. Isso não é uma coisa dita. Meu filho, a partir de agora você vai me salvar. Isso não é uma coisa dita. Nós, enquanto filhos, nós somos sensíveis aos sofrimentos do nosso pai e da nossa mãe. E sem nos darmos conta disso, nós nos tornamos esteio para a nossa família, nem que seja afetivo. Às vezes é financeiro, mas grande parte é afetivamente. Então, tomamos para nós o sofrimento da nossa mãe, tomamos para nós o sofrimento do nosso pai, antes que a nossa alma tivesse condições e arcabouço para isso. É difícil a gente deixar com os nossos pais os sofrimentos deles com eles. Queremos ser mais do que eles, queremos salvar, resolver, dar conta, né? E quando a gente faz isso, a gente começa a fazer uma coisa muito complicada na nossa alma. A metáfora que eu faço para isso é você ir para uma academia de ginástica, nunca fez ginástica na vida, nunca fez musculação na vida, e pega um peso de 10 quilos para malhar. O que acontece? Estiramento muscular. É a mesma coisa na sua alma. Se você pega um peso emocional, uma responsabilidade maior do que a sua idade permite, ao invés de criar músculos potentes e fortes, né? A autoestima é o nome disso. O que você consegue é um estiramento afetivo da sua alma. Você vai criando, você consegue dar conta, e dar conta do jeito que pode, mas com a sua alma toda frágil, porque você não construiu, não fortaleceu o seu músculo da alma. Então, você chega na idade adulta como? Alto nível de exigência. Nunca está bom o que você faz. Você não se nutre das suas conquistas. Você não sabe do que você é capaz. Não sabe do que você gosta. Desconectado do seu potencial. Não sabe do que você gosta. Você não sabe o que você faz bem. Porque como é que a autoestima se constrói? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai absorvendo desafios do nosso tamanho, a gente dá conta daquele desafio. Ai, dei conta. Aquilo te alegra, te dá certeza de que você é capaz de fazer aquilo. Aí você vai para o ano seguinte, aprende uma coisa mais difícil, você consegue tirar notas boas. E assim você vai crescendo, de acordo com o seu tamanho, desafios do seu tamanho. Autoestima, amor próprio se conquista carregando os pesos adequados e correspondentes a quem eu sou, ao que eu tenho condições de carregar. Toda vez que a gente dá esse passo maior do que minha alma pode dar conta, você está saindo das condições de construção do alto amor, né? E assim vai. Então a gente chega na idade adulta assim, com dificuldade de se perdoar, muito chegado à culpa, uma fragilidade imensa, muito chegado à culpa, alto nível de exigência, quer ser perfeito, quer tirar nota 10 sem ter galgado os degraus para chegar nesse lugar. Então, o que a gente precisa fazer para sair desse lugar? Tem que construir a sua autoestima, sim. Com a idade que você está, nunca é tarde para você construir. Está na hora. E começa com auto-perdão. Começa diminuindo o seu nível de exigência, menos. Porque eu vou te falar, gente, ser terapeuta de espírita não é mole, não. 99,9% tem uma exigência, são perfeccionistas, se julgam, ficam citando Emmanuel, André Luiz na sessão, é uma tristeza. Porque André Luiz disse, porque Emmanuel falou, eu falei, amigo, tá bom, mas vamos lá olhar, né? É pesado, né? Então, eu levo um tempo descascando isso tudo. Então, para isso, quero contar para vocês um caso lindo do No Mundo Maior, que eu gosto muito, mas eu não vou contar o caso todo, para vocês poderem comprar o livro, gente. No Mundo Maior. No Mundo Maior é o capítulo 7. Um capítulo muito bonito. Não, 7 não, desculpa, 5. Está aqui, 5. Capítulo 5 é a história do Pedro e do Camilo. Quero falar aqui de dor e sofrimento, a partir deles dois. Então, nessa história aqui, o que acontece? Camilo era um comerciante que pega um menino, desses que a família é muito precária, que não tem como criar o filho, vocês conhecem bem isso, né? E aí pega um menino pequeno e vai morar na família do Camilo, mas Pedro se torna um funcionário da família. Né? Não vem para ser um filho adotivo do coração, ele vem para, em troca das suas
da sua subsistência, ele vai ser funcionário do comércio que Camilo tinha. Não fica muito claro o comércio do quê, mas é um comércio. Então, Pedro trabalha a vida toda, até chegar à idade adulta, nesse comércio de Camilo. Nunca ganhou R$1. Porque, para Camilo, era assim: eu te sustento, você, em troca, trabalha. Então, na verdade, Pedro nunca se sentiu filho, né? Nunca se sentiu filho. Como a gente precisa da garantia desse lugar, né? Como a gente precisa se sentir pertencente, né? Fazendo um parênteses aqui, certa vez, lá na nossa casa, eu recebi uma família, uma jovem adulta já, que veio conversar. O pai havia falecido e houve uma divisão de bens. Isso me chama muita atenção, porque assim, é engraçada essa história de inventário, né? Parece que quando se faz inventário do dinheiro da família, nós estamos também fazendo um inventário afetivo. Aí ela dizia o seguinte: poxa, meu pai dividiu os bens entre eu e 4 irmãos. Entre eu e os meus irmãos, 100%, 25% para cada um. Isso é injusto. Não, mas por que é injusto? Se é 25% para cada um dos 100%? Porque durante a vida ele deu muito mais para os meus irmãos do que para mim. Eu fui a filha bem-sucedida, então ele achou que eu não precisava, deu mais para eles. Comprou apartamento para o fulano, comprou não sei o que para o cicrano, eu não recebi nada durante a vida. Eu pensei assim, mas você ficou muito bem, me parece até que você ficou melhor que os 3. Sim, eu fiquei, mas eu não recebi dele. Ó. Então você acha que seu pai deve? Mas claro que deve. Então eu quero entrar na justiça e quero requerer a divisão por 4 de tudo que meu pai deu. E isso é justo. Aí a gente fica, eu do lado de cá, na casa espírita, atendimento fraterno. Respira, Ana Tereza. Eu não entendo nada de justiça, eu não sou nem advogada. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Olha, até pode ser justo, eu não entendo de direito para isso. Talvez levantar todos os bens dos seus irmãos, dividir com você, vai ter que fazer uma conversa para se convencerem que tem que dividir com você. Mas você está disposta a isso? Eu estou disposta a isso. Agora é o seguinte: quando pegarem todos os bens e dividir tudo outra vez por 4, seus irmãos vão ter menos recursos do que tem hoje, não é? Mas claro. E tudo bem para você desalojar o seu irmão, que ela foi me dizendo o que cada irmão tinha. Tinha irmãos que eram comerciantes, irmãos que tinham família com muito filho. Tudo bem para você isso? Tirar a loja do seu irmão para poder ser vendida, para dividir os bens com você. Tirar o conforto lá do seu irmão, tal, com os filhos pequenos, para poder dividir o bem com vocês. Se você está disposta a suportar todas essas consequências e ainda se sentir pertencente, vá em frente. Porque quem é que está decidindo isso, dividir esses bens todos? Não é a mulher adulta bem-sucedida que está aqui na minha frente, não. Quem é esse eu que está requerendo a justiça desse jeito? Porque a cobrança que você está fazendo, que parece que é por dinheiro, que você está achando que seu pai amou muito mais os seus irmãos do que a você. Porque você está confundindo dinheiro com afeto. Eu posso dar rios de dinheiro para um filho e jamais conseguir olhar para ele, olhos nos olhos e dizer: meu filho, eu te amo. Você não vai conseguir receber o afeto do seu pai atrasado, requerendo os bens dos seus irmãos. Mas se você acha que esse é seu caminho, está contigo. Está entendendo dor e sofrimento? Dor, perda do pai. Dor, eu queria mais amor. Começa a ladeira do sofrimento agora. Se ela for vender todos os bens e por aí seguir em diante, ladeira do sofrimento. Degeneração. Mais tempo em expiações, gente. Isso vira expiação, isso não vira prova mais não. Porque está cavando um lugar complexo. Isso vai virar expiação em breve. Próxima encarnação, o que vocês imaginam que vai acontecer? Algum problema na área de bens, mas é claro. Né?
Papai volta, irmãozinhos volta, todo mundo enrolado na questão de bem, novamente. É uma questão de escolha. Então, no caso de Pedro e Camilo, Pedro vai dizer, olha Camilo, ele queria o lugar de filho, que Camilo nunca deu. Aí ele diz, olha, eu não quero mais trabalhar com você, quero seguir minha vida. Eu quero todo o dinheiro desse tempo que eu trabalhei na sua loja sem receber. É justo. É justo. Eu trabalhei aqui sem receber nada. Eu quero ter algum dinheiro para ir para a minha vida. Eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero trabalhar em outra coisa, eu não quero ser comerciante como você. Aí Camilo diz, de jeito nenhum. Eu não vou te dar nada. Eu não te devo nada. Aí eles começam a discutir muito, e aí Pedro dá um tiro em Camilo e ele morre. Sofrimento. Escolheu o homicídio como solução. Deixou a raiva vir, a impulsividade. Mas ele, na verdade, estava requerendo o quê? Era dinheiro? Era um lugar. Então a gente precisa muito cuidado, não confundir dinheiro com afeto. E nesse mundo de prova e expiação é o que a gente mais confunde. Então a gente quer ser admirado, quer ser querido, a gente acha que é o dinheiro que vai dar esse caminho. Por isso a gente confunde prosperidade com felicidade. Parece que ser bem-sucedido eu vou receber afeto. Não, gente, não. Você recebe parabéns, só isso. Um like, acabou. Isso não tem nada a ver com amor. Prosperidade não é felicidade. Porque você pode experienciar felicidade na escassez, na precariedade. Então é muito importante desvincular. Não é através do dinheiro que a gente demonstra afeto. Não é através do sofrimento intenso que a gente demonstra afeto. Pelo amor de Deus. A gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Afeto é afeto. Ponto. Acabou. Como é que a gente manifesta afeto? Pelo olho. Nem é pela boca. Pelo olho. E quando te desencarna, pelo olho. Jesus disse assim, a candeia do teu corpo são teus olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. Aí a gente pensa, Jesus não está falando de corpo físico, né? Claro que não. Tudo é corpo. A sua vida é teu corpo, seu trabalho é teu corpo, a sua experiência toda na vida terrena é teu corpo. Para onde você olha, para onde a sua vida acontece, meu Deus? Se você só olha para a escassez, a sua vida vai viver assolada pela escassez. Se você só olha para a prosperidade material, a sua vida toda vai estar dirigida para a prosperidade material. Se você só olha para medo de ser traído, você vai ser assolado por experiência de traição o tempo todo, e ainda vai se achar vítima das circunstâncias. Para onde você olha, para onde o seu amor se dirige? A energia amorosa vem pelo olho. Olha como é que uma mãe olha para o recém-nascido, ela fala ou ela olha? Quando a gente está apaixonado por alguém, está naquela praia paradisíaca, aquele pôr do sol incrível, e você está diante daquele ser amado, você fala? Você paga alguma coisa? Ou você olha? Então, todas as nossas experiências de amor profundo foi por onde? Foi pela palavra? Foi pelo dinheiro? Foi pela herança? Foi por cargos? Foi quantidade de like? Ou você foi especialmente olhado e recebeu aquele fluxo? Ai, meu Deus, que a gente sente o céu na nossa alma. Tudo que a gente quer é que a nossa mãe, o nosso pai, olhe para a gente com amor. Tudo que um filho quer é ser olhado com amor, não é ser elogiado, admirado. Isso é amor barato, gente. Isso é amor de livrinho. A gente se sente amado é com um olhar de presença. Não é que ele fica olhando no celular. Conta aí o que aconteceu. Muito bom. Não. É porque eu posso olhar para você profundamente, significativamente.
Janela da alma, né? Vamos ver uma experiência de janela da alma, e já acabou meu tempo. Peraí, gente, eu tenho que falar do Pedro. Aí então, aí Pedro matou Camilo, papapá, Pedro fica doente, não vou contar a história toda, Pedro está no hospital morrendo. Fim. André Luiz vai com o Calderaro atender o Pedro, tipo, rápido, vou contar rápido. Nananã, Pedro está malzão, Camilo obsedia ele 10 anos. 10 anos de obsessão. Claro, ele perdeu a vida, ele quer que Pedro também perca a vida. Então, Pedro adoece. Muito, porque Camilo, desencarnado, não consegue olhar para ele como filho, tem uma raiva, um ódio incrível, trabalha aqui na mente do Pedro, deteriorando as suas condições mentais. Como é que Camilo consegue isso? Claro, Pedro está morrendo de culpa, abre espaço para esse adoecimento. Muito bem, atendimento, nananã, chega André, Calderaro, Pedro muito mal, Camilo do lado da cama, esperando, é hoje. Aí, Calderaro explica para o André Luiz o que aconteceu. Contou a história toda, que matou, tá. Aí, André fala assim, opa, espetáculo, vamos tirar Pedro do corpo? E a gente faz aqui um paredão, Pedro e Camilo, e vamos resolver esse negócio aqui, parar com essa história, 10 anos assim. Aí, Calderaro, né, com toda a humildade que ele tem, não é assim não, meu filho. Pensa, que é só tira do corpo, vamos conversar, a gente resolve um ódio de 10 anos assim? Não. Nós precisamos de alguém que ama para resolver essa questão. Eu sei explicar, mas para dissolver isso que está acontecendo aqui, só um coração que ama. Então, eles chamaram a Cipriana, que é um espírito mais elevado, que eles que têm facilidade de amar. Vocês conhecem pessoas que têm facilidade de amar? É uma delícia fazer atendimento fraterno com essas pessoas, né? Aí, quando a Cipriana chega, ela já sabe do caso, e aí ela só chama Pedro pelo nome. Pedro está no corpo, né? Aí ele adormece, e aí Cipriana chama Pedro. Quando ele sai do corpo e vê aquele ser luminoso, ele fala assim, Mãe do céu! Ele fica completamente atônito com aquela presença, porque luz faz isso. Para a gente que está acostumado com lugar sombrio, quando a gente encontra a luz, é uma coisa, né? Mãe do céu, vossa luz revela a extensão das trevas nas quais eu vivo. Entendeu por que tem que ser Cipriana? Porque se fosse Calderaro e André mentais, não ia provocar nele esse estado da alma. Então, quem precisa nos encontrar para a gente sair das trevas é alguém que ama. Então, quando ele encontra intensa luz, ele entra num lugar muito bonito que não é de culpa, é um lugar de arrependimento. E quando a gente está num lugar de arrependimento, a primeira coisa que a gente tem vontade de fazer é se confessar. E aí ele fala, eu matei um homem. Isso é diferente de estar culpado. O culpado falaria assim, eu não devia ter feito isso, não sei nem como te falar. O culpado é assim, não sei nem como começar, eu não devia ter feito isso, não sei onde é que eu estava com a cabeça, a gente começa a justificar, não sei onde é que eu estava com a cabeça, mas acontece que aí conta a história toda, mas não fala que matou ainda. Ou então a gente se julga, eu sou um assassino. Isso também não é arrependimento ainda não. Arrependimento é quando eu posso me encontrar com a minha falta, ponto. Sem julgamento, sem me culpar, eu matei um homem. Aí ela diz assim, Pedro, filho meu, não sou eu quem julga. Eu sei o quanto sofres. Olha que coisa, gente. Que coisa. Aí ela começa um trabalho com ele de dizer, você escolheu o caminho curto para resolver o problema. Achou que matando estava resolvendo, porque a vida do Pedro se tornou um inferno. Culpado, ele se tornou workaholic, hoje já tem outro nome, é burnout, né? Teve 5 filhos, trabalhou loucamente, buscou prosperidade material, enriqueceu, mas ele não tinha paz de consciência.
E aí, então, ela diz uma frase que eu queria dizer para vocês para terminar o nosso encontro. Então, para a gente poder se libertar de sofrimentos que a gente tem entrado porque foi difícil para a gente lidar com as dores naturais da existência, seja porque a gente não tinha amadurecimento, mas agora a gente tem, ela diz para nós, talvez nos momentos difíceis de vocês, nos momentos em que vocês acharem difícil prosseguir, porque foi muito pesado, porque você está com seu coração amargurado, ela diz, Pedro, nunca é tarde para levantar o coração e curar a sua consciência ferida. Então, esse é o recado da Cipriana para todos nós, que eu queria deixar com carinho para vocês. Nunca é tarde para a gente se curar. Não se alonguem demais no sofrimento, não é isso que eleva o nosso coração. Não é o tempo naquele sofrimento, não é a profundidade naquilo, isso de jeito algum, isso só degenera. O que eleva o nosso coração é diante das nossas dores e de algum sofrimento que te acometa, é natural que venha. Ah, meu Deus! Que a partir desse sofrimento você vire a chave. Agora, qual é o movimento diferente que eu posso empreender na minha vida? Porque nunca é tarde para levantar o coração e curar as nossas consciências feridas. Muito obrigada e até breve.